Oi, 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 meu nome é Elo, eu sou especialista em Spitz alemão e apaixonada por essa raça e eu tô aqui com o Júpiter e hoje a gente vai te contar os três motivos que fazem o seu Spitz alemão latir bastante. E, claro, as três soluções práticas para reduzir, te ajudar a reduzir esse comportamento. Se você tem um Spitz alemão, você sabe que essa raça, ela costuma ser bem falante. Isso acontece porque os Spitz, eles são cães descendentes de cães de guarda. Então é natural, eles têm isso como algo natural. Só que muitas vezes esse latido deles acaba sendo exagerado. Muitas vezes não é o latido natural. E eu vou te contar por que que isso acontece. Já curte, já se inscreve no canal para você continuar recebendo conteúdos incríveis sobre como cuidar ainda melhor do seu Lulu da Pomerânia. Antes de eu entrar nos três motivos principais, é sempre importante lembrar, tá? Que o comportamento do seu pet, ele não muda da noite para o dia. E aqui no canal a gente está sempre buscando melhores soluções para tudo. E por isso eu vou deixar aqui na descrição o link de um treinamento que eu super recomendo para você cuidar no sentido de comportamento e adestramento do seu Spitz alemão, que vai te ajudar muito, tá? Agora vamos ao conteúdo. O primeiro motivo pelo qual o seu Spitz alemão pode estar latindo muito é o aprendizado. Isso mesmo. O Spitz, ele é muito inteligente. Se ele percebe que ao latir ele está ganhando atenção, ou até mesmo petiscos, ou alguma coisa que ele goste, ele vai repetir esse comportamento. Então, sem querer, a gente pode estar ensinando ele a latir mais. Então, através dele ter aprendido que isso era benéfico, ponto. Ele já entendeu que o latido é ok, entende? Segundo ponto, insegurança. Esse é muito comum, tá? E eu vejo que às vezes o Júpiter, inclusive, faz isso, e muitos outros cãezinhos. Apesar dos Spitz serem cães que normalmente são destemidos, eles são corajosos, muitos deles podem latir porque se sentem inseguros. E isso acontece, gente, principalmente quando eles são muito, às vezes, mimados no sentido ruim, ou eles estão no colo o tempo todo, quando eles não aprendem a lidar com um ambiente diferente, quando eles entendem que aquilo é uma ameaça, eles latem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de insegurança. Quando chega alguém na sua casa e eles latem exageradamente. Muitas vezes não é só proteção, muitas vezes tem essa relação de eles têm medo do que aquele outro ser tá vindo e pode ser uma ameaça, então eles latem porque eles não sabem lidar com aquilo. Quando você está num passeio e eles latem para um outro cachorro, muitas vezes é porque eles estão inseguros perante aquela situação, não sabem como reagir àquela situação e aprenderam que latindo eles ficam um pouquinho mais confortáveis. E o terceiro ponto é uma autonomia excessiva. O que que é isso? Os Spitz, em sua maioria, têm uma personalidade forte. Se você tem um Spitz, me fala aqui se o seu Spitz tem uma personalidade forte. Então, se ele acha que ele está no controle da situação, que ele está no controle de tudo, ele pode latir para querer dar uma certa ordem para os seus humanos. Então, por exemplo, assim, ele late porque ele quer comida. Vamos supor que você vai pegar a ração ou a alimentação, você coloca no potinho, você vai dar para ele. E daí você simplesmente pegou a ração. E ele já começa a latir, 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 latir. Tipo, me dá aqui essa comida. Sabe assim? Então, quando eles têm uma autonomia excessiva, isso pode acontecer. É importante que tenham limites. Não é sobre colocar uma educação punitiva. Não é sobre isso que eu tô falando. Mas eu tô falando sobre colocar limites saudáveis para que a relação de você e dele seja melhor. E agora eu vou te falar as soluções que você pode estar aplicando aí para melhorar essa questão do latido excessivo no seu Spitz alemão. Primeiro ponto, né, Ju? Não reforçar esse comportamento. E isso é muito difícil na prática, tá? Se ele late para chamar a atenção, é importante que você ignore esse comportamento. Só dê carinho, só dê recompensa quando ele estiver calmo. Então, se ele começa a latir, na hora que você vai dar ração, não dê ração nesse momento. Espera ele se acalmar, manda ele na caminha, faz com que ele vá para a caminha. Caminha, Ju, caminha.
Já vai ele. Já vai ele. Faz com que ele siga alguma ordem que você dê para que ele se acalme. E aí você recompensa, aí você dá. Segundo ponto, criar um ambiente seguro, principalmente para os espíritos que latem por insegurança, como eu falei. Então, ensina para o seu Spitz a ter um cantinho dele, a ter uma caminha confortável, que sempre que ele se sentir ansioso ou ansiosa, ele pode ir para essa caminha e se acalmar. Direcione ele para esses locais, ao invés de ficar pegando no colo. Ah, ele começou a latir, você pega no colo. Ah, não sei o que, latir, você está pegando no colo. Não, direcione ele para um lugar que ele se sinta seguro, para ele entendendo que não precisa ficar latindo aqui o tempo todo. E você faz esse direcionamento. Não é uma punição, é um direcionamento, tá? E o terceiro é estabelecer algumas consequências, digamos assim. Então, se ele late demais, se ele está latindo em excesso, é importante que ele aprenda, por exemplo, o comando não. Tudo isso você aprende no treinamento que eu deixei aqui embaixo, tá? O comando não, o comando chega, direcionar ele para um lugar tranquilo. Não é sobre punir, brigar, bater ou algo assim, pelo amor de Deus, não é sobre isso. E sim entender que você consegue controlá-lo, que existe uma limitação do que ele está fazendo, que existe uma consequência, sabe? Então, por exemplo, um ponto bem simples que você pode fazer é, ele começou a latir demais, sem um motivo aparente, você pode direcionar ele para um quarto e que ele fique longe de você naquele momento. Porque uma das coisas que o Spirits mais quer é estar com você, é a sua atenção de alguma forma, é estar do seu lado. Quando ele latiu demais, você direciona ele para aquele quarto, coloca ele ali e deixa ele se acalmar. Não é brigando, não é gritando, não é fazendo escândalo, não é nada disso. É simplesmente fazendo um direcionamento tranquilo. O que que ele vai entender nesse momento? Que ele perdeu aquilo que ele mais ama, que é o seu carinho, que é estar ao seu lado, entende? Então, quando você faz isso, ele aos poucos vai entendendo. Putz, não é bom eu ficar latindo assim excessivamente, porque o meu humano me coloca aqui nesse quarto. Não é para deixar ele lá de castigo, não é isso. É só para ele entender a consequência desse ato, sabe? Assim como a gente recompensa um ponto positivo quando ele senta na caminha, quando ele se acalma, você dá petisco, é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Essas técnicas funcionam super bem para Spitz alemão e também para outros cãezinhos. Só que lembre-se que cada cãozinho é único, cada Spitz tem uma personalidade, vai ser de um jeito, e é importante sempre que você siga um método de comportamento, tá? E me conta aqui nos comentários se o seu Spitz late muito, o que que você fez para o latido do seu Spitz diminuir, se funcionou, se não funcionou. E lembrando de novo, a construção de um bom comportamento ele não acontece da noite para o dia. É preciso ter paciência, é preciso ter consistência e principalmente seguir uma metodologia que faça sentido, uma metodologia comprovada e eficaz, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com quem também tem um Spitz alemão para que a gente ajude mais e mais donos de Spitz a terem um cãozinho saudável, educado e equilibrado. Eu e o Ju ficamos por aqui e até um próximo vídeo.